Bom dia, povo de Deus. Nesta semana que se comemora ainda o Dia do Pastor, eu quero trazer uma reflexão sobre o ministério pastoral. E quero iniciar fazendo uma pergunta para você. Qual o pastor que marcou a sua vida? Qual o pastor que você mais admirou? Quais são as virtudes que ele tinha que você admirava tanto? Não sei se foi o pastor da sua conversão. Não sei se todos os pastores que já passaram na sua igreja, a igreja que você fez parte. Mas eu gostaria de lembrar da minha infância, quando eu ouvi as belas histórias do pastor Luiz de Assis, na Igreja Batista do Farol, em Maceió. Ele tinha um dom de pregar desenhando. Igualmente a sua filha, a professora Areli Perrucci. Foram pessoas assim que marcaram a minha vida. O pastor Luiz de Assis na minha infância. Da minha adolescência, eu gostaria de lembrar o pastor José Guedes, também da Igreja Batista do Farol. Que habilidade ele tinha para trabalhar com adolescentes, né? E eu, adolescente, precisando sim da sua orientação. Mas eu gostaria também de lembrar um outro pastor que foi muito significativo na minha vida, o pastor José Almeida Guimarães. Ele, meu tio, foi ele quem me casou, foi ele que apresentou meus filhos ao Senhor, foi ele que cuidou de mim, de meu esposo, pastor Apolônio Lins Cavalcante, em todos os momentos, e principalmente nos momentos de doença. Posso dar graças a Deus pelo pastor José Almeida Guimarães. Mas quais foram as qualidades que você via nesses pastores? Eu consegui listar aqui 3 qualidades. Eu coloquei, primeiro, eram grandes pregadores da palavra. Grandes pregadores da palavra de Deus. Segundo, eram doutrinadores. Eu me lembro muito do pastor José Almeida Guimarães como um grande doutrinador, também o pastor Neila Adeia. E eles eram exemplo de caráter cristão. Caráter cristão que nos impulsionava a segui-los, realmente a ter como exemplo para as nossas vidas. Eu gostaria agora de meditar um pouco. Eu não vou citar tudo, mas gostaria de falar sobre 1 Timóteo 4, de 1 a 16, quando o apóstolo Paulo aconselha o jovem pastor Timóteo. Ele aconselha o jovem pastor Timóteo e aconselha todos os pastores hoje, na atualidade. Ele diz que um bom pastor é aquele que prega a palavra de Deus. Segundo, que um bom pastor é um ministro piedoso, que pratica a palavra. Não só pregar, mas também praticar esta palavra. E terceiro, é um ministro em crescimento e que progride na palavra. Além de progredir na palavra, ele busca conhecimentos para que possa realmente embasar as suas mensagens. Que bom que este é um pastor que realmente faz bem às nossas almas, faz bem ao seu rebanho. Mas gostaria de fazer agora uma outra pergunta. Você já conheceu um pastor que te decepcionou? Você já conheceu um pastor que falhou, que pecou e até mesmo se afastou do ministério pastoral ou se afastou do evangelho? Acho que sim. Eu também já conheci pastores que viveram estes momentos em suas vidas, né? E até mesmo se afastaram. Geralmente, são problemas morais que acontecem, não é? Quando o pastor cai, como também problemas financeiros, adultérios e até desvio doutrinários. São pastores que falharam, que pecaram e caíram realmente, e às vezes não conseguem se levantar. Outros não, são restaurados para a glória de Deus.
Mas eu gostaria agora de trazer para nós um exemplo, o exemplo do bom pastor. O bom pastor, aquele que não falha, que é perfeito, aquele que está ao nosso lado, nos conduzindo. Este bom pastor é Jesus Cristo. Eu gostaria agora de ler a palavra de Deus em João 10, de 1 a 6, quando Jesus conta uma parábola. Diz assim: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Jesus gostava de contar parábolas, né? E realmente é um dom, é uma habilidade saber contar uma história. E como as crianças gostam de ouvir histórias, mas nós adultos também gostamos de ouvir historinhas que trazem um exemplo de vida para nós. Jesus Cristo contava a parábola e depois explicava. Poucas parábolas que ele não explicou, mas esta parábola aqui, ele vai explicar o que aconteceu com aquele pastor de ovelhas, com aquelas ovelhas. Mas antes disso, eu gostaria de chamar a atenção para algumas coisas que diz assim, quando Jesus fala: o bom pastor entra pela porta. Entra pela porta. Ele é digno, ele tem um caráter ilibado, ele realmente pode entrar pela porta, ele é convidado, ele tem liberdade de entrar pela porta. Segundo, ele chama as ovelhas pelo nome, ele conhece, ele sabe o meu nome, Cássia, ele sabe o seu nome. Como é bom ter certeza disso, que ele nos conhece. Terceiro, o bom pastor vai adiante das ovelhas. A gente que já tem algum tempo de crente em Jesus Cristo, que já conhece bem a Bíblia, mas muitas vezes a gente se emociona com palavras, com textos já lidos. E eu me emocionei quando eu li que ele diz assim: o bom pastor vai adiante das ovelhas, e as ovelhas seguem este bom pastor. Como é bom ter certeza que Jesus Cristo vai adiante de mim. Quarto, as ovelhas o seguem. Se você ainda não segue Jesus Cristo como seu Salvador, procure tomar esta decisão, porque as ovelhas o seguem. É isso que ele espera, que nós possamos segui-lo, porque conhecem a sua voz. Nós conhecemos a voz de Jesus Cristo. Quero também destacar aqui o versículo 11, que diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus Cristo deu a vida dele por nós, nos garantiu salvação e vida eterna. E também diz no versículo 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Que bom conhecer e ser conhecido, né? Jesus Cristo nos conhece e ele sabe quem nós somos. Graças a Deus por isso. Mas eu quero agora ler em João 21. Antes de ler esse texto aqui, quando Jesus restaura Pedro, eu quero lembrar que ele cuida das ovelhas, Jesus Cristo cuida de nós, até no vale da sombra da morte. Ele cuida de nós e ele diz que estará conosco todos os dias até a consumação do século.
e fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E em João 16:33 ele afirma: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse é o bom pastor. Mas Jesus Cristo, ele restaura Pedro. Pedro falhou, Pedro realmente pecou, mas Jesus Cristo teve compaixão dele. E ele pergunta a Pedro se Pedro o ama. E na terceira vez, o versículo 17, capítulo 21, versículo 17, ele diz: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Foi esta convocação que Jesus Cristo fez para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Então, o bom pastor, ele deu a oportunidade de recuperação a Pedro que falhou. Mas também eu gostaria de dizer que Jesus convoca outros pastores, convoca outros que possam realmente apacentar as suas ovelhas, pessoas imperfeitas igualmente a Pedro, mas ele convoca e dá autoridade a cada ministro seu. Dá autoridade a cada ministro seu. Eu gosto assim de relembrar os pastores da minha família, meu esposo, o pastor Apolônio Lins Cavalcante, meu filho, pastor Anderson Cavalcante, lá em São Luís, meu outro filho, pastor Alexandre César Cavalcante, em Curitiba. São pessoas que são pastores que têm abençoado a minha vida e abençoado a vida de suas igrejas. Mas eu quero ler agora também em Hebreus 13, versículo 17. Jesus Cristo convoca homens e mulheres para pastorear o seu rebanho. E em Hebreus, o escritor diz o seguinte, Hebreus 17, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, observe vocês, o escritor a Hebreus convoca todo o rebanho, toda a igreja de Jesus Cristo, a obedecer aos pastores e a sujeitar-vos, e a se sujeitar a eles, porque eles velam por nossas almas. Que lindo, não é? Então precisamos cumprir isso aqui, porque os pastores são merecedores de honra. Como eles estão aqui para poder dar conta de nossas almas com alegria. É isto que ele diz, com alegria. Claro que sim. Tenho certeza que esses pastores de nossas igrejas estão alegres por poder ser responsável pelo seu rebanho. Mas, infelizmente, alguns pastores sofrem e estão gemendo, porque não tem amor, não recebe amor, respeito, compreensão e precisa mudar essa situação. Não podemos deixar pastores gemendo para cumprir a sua missão. Então, eu gostaria agora de dizer também o versículo 7, comentar o versículo 7 que diz: lembrai-vos de vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. É isso que nós precisamos fazer. Lembrar dos nossos pastores, tê-los realmente com respeito e honra, porque eles falam a palavra de Deus e nós devemos imitar a sua fé, como também imitar a maneira de viver. Que bonito, né? Que nós possamos fazer tudo isso, possamos obedecer a palavra de Deus, que sejamos fiéis ao bom pastor Jesus Cristo, que sejamos obedientes ao pastor de nossa igreja, para que a missão dele seja leve e seja realizada com alegria, para que exerça o ministério pastoral com alegria e não gemendo,
Parabéns aos pastores e parabéns a nós que fazemos parte do seu rebanho, porque nós temos pastores segundo o coração de Deus. Amém.